Desde a selvagem Whole Lotta Love até a meditativa Stairway to Heaven, o Led Zeppelin trouxe canções profundamente inspiradoras e influentes para o mundo do rock and roll. E nenhuma dessas músicas teria sido a mesma sem a poderosa voz e as letras cativantes de Robert Plant. A revista Rolling Stone declarou Plant como o melhor vocalista principal de todos os tempos. Sua presença no palco foi uma das primeiras a proclamar Deus do rock. No entanto, apesar de sua fama, o homem por trás da imagem permanecia algo misterioso para muitos. Agora, aos 75 anos, a filha de Robert Plant finalmente confirmou o que muitos suspeitavam há muito tempo. Ele teve uma infância feliz. As raízes de Robert Plant no coração industrial de Birmingham moldaram profundamente sua criação. Ele nasceu em 20 de agosto de 1948, em Black Country, uma região marcada pelos efeitos persistentes dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e por uma grande poluição. A infância de Plant foi colorida pela resiliência de seu entorno. Contudo, em meio aos desafios, ele encontrou consolo e alegria na presença vibrante de sua mãe, Annie Celia Plant. Descrita pelo próprio Plant como adequadamente e alegremente explosiva, Annie encheu sua casa de música e movimento, fomentando um ambiente de criatividade e calor. Enquanto o pai de Robert, também chamado Robert, havia deixado de lado sua paixão pelo violino para sustentar a família, foi a natureza alegre de Annie que deixou uma marca indelével em seu filho. Sua herança romana acrescentou uma dimensão única ao seu caráter, que Plant valorizava e abraçava, junto com seu cabelo cacheado marcante. Em um momento de reflexão no programa Desert Island Discs da BBC, Plant relembrou com carinho a energia contagiante de sua mãe, contando como seu canto e dança traziam alegria ao lar. Ele também recordou o cabelo volumoso e indomável de Annie, uma característica que admirava e herdou. Como compartilhou com a GQ, minha mãe, o cabelo dela era muito volumoso. Nem dava para passar uma escova por ele. A influência de Annie em Plant foi além de seus anos formativos, moldando sua sensibilidade artística e contribuindo para sua jornada musical com Led Zeppelin. Seu legado vive nas melodias cheias de alma e nas performances eletrizantes que definiram a icônica carreira de Plant. Seu pai queria que ele fosse contador. A criação de Robert Plant foi moldada não apenas pela influência de sua mãe, mas também pelos antecedentes e aspirações de seu pai. Conforme detalhado no livro Robert Plant, A Life, de Paul Rees, o pai de Plant era engenheiro civil e veterano da Força Aérea Real, que incutiu no filho o amor pelo ciclismo e um fervoroso apoio ao time de futebol Wolverhampton Wanderers. No entanto, apesar desses interesses compartilhados, o Sr. Plant tinha opiniões mais conservadoras, que contrastavam com as inclinações artísticas de Robert. Em uma reveladora entrevista no programa Desert Island Discs, da BBC, Plant falou sobre a tensão entre ele e seu pai em relação à sua escolha de carreira. O Sr. Plant, representando sua geração, teve dificuldades para entender a música como uma profissão viável. Como Plant lembrou, seu pai pertencia a uma era em que profissões tradicionais, como a contabilidade, eram mais valorizadas do que as artes. Como resultado, o jovem Robert sentiu-se pressionado a seguir uma carreira em contabilidade, um caminho que seu pai considerava mais prático e respeitável. No início da década de 1960, Plant matriculou-se em um programa de graduação em finanças e contabilidade na London School of Economics, com o apoio de uma bolsa de estudos. Embora eventualmente tenha abandonado o curso devido à sua crescente paixão pela música, sua breve incursão no mundo das finanças deixou um impacto duradouro. Segundo o exec Hunter, sua perspicácia financeira foi inestimável para o Led Zeppelin, levando a medidas inovadoras de economia durante as turnês. A sugestão de Plant de alugar um jato para hospedagem, em vez de reservar inúmeros quartos de hotel, é um testemunho de suas habilidades de gestão financeira, que complementaram sua destreza artística dentro da banda. Ele saiu de casa para evitar discussões com os pais. A jornada musical inicial de Robert Plant foi marcada por uma paixão fervorosa que frequentemente entrava em conflito com as expectativas de sua família. Como relatado em Robert Plant, A Life, Plant iniciou sua relação com a música aos 9 anos, imitando Elvis Presley enquanto cantava em frente ao pente. Durante sua adolescência perto de Stourbridge, Plant sentiu-se atraído pela cena do blues da cidade, especialmente pelo Seven Stars Blues Club, onde se imergiu nos sons da Delta Blues Band.
Contudo, a crescente dedicação de Plant à música foi em detrimento de seus estudos acadêmicos. Passar mais tempo no bar de blues significava menos tempo na escola, o que gerou conflitos familiares. Em uma entrevista ao The Guardian, Plant admitiu com franqueza os desafios de equilibrar suas aspirações musicais com as expectativas familiares e educacionais, reconhecendo a tensão que isso causou em seus relacionamentos. Sua participação com os Crawling King Snakes, uma banda local, exacerbou as tensões com seus pais, levando a um período de distanciamento. Apesar de seus esforços para equilibrar ambos os mundos, o desempenho acadêmico de Plant sofreu, culminando em sua suposta expulsão da escola, devido a ausências não justificadas. Aos 17 anos, Plant tomou a decisão de deixar sua casa e traçar seu próprio caminho em busca de seus sonhos musicais. Refletindo sobre sua jornada, Plant enfatizou ao Lauder sua eventual reconciliação com os pais, destacando a compreensão e aceitação que finalmente encontrou ao embarcar em sua odisseia musical. Ele teve sua grande chance em 1963. Em 1963, Robert Plant estava à beira de uma jornada musical que mudaria para sempre o panorama do rock and roll. Aos 15 anos, sua crescente fascinação pela música o levou a se juntar aos Jurymen, uma banda formada por amigos e colegas de escola. Enquanto Plant inicialmente ajudava o grupo carregando o equipamento, o destino interveio quando o vocalista principal dos Jurymen, Andy Long, adoeceu no dia de um show crucial. Sem alternativas à vista, Plant aproveitou a oportunidade para subir ao palco no pub Bull's Head, em Lye. As lembranças da estreia de Plant variam, refletindo a mistura de nervosismo e talento bruto que definiram aquele momento. Conforme relatado em Robert Plant, A Life, o próprio Plant lembra-se de sentir-se tomado pelo medo do palco, incapaz de fazer contato visual direto com o público até anos depois. No entanto, para o baterista dos Jurymen, John Dudley, o show inaugural de Plant foi marcado por uma confiança eletrizante que desmentia qualquer apreensão. Apesar da agitação interna, os vocais imponentes de Plant deixaram uma impressão duradoura no público, impulsionando-o ao cenário das bandas locais e lançando as bases para sua meteórica ascensão ao estrelato no rock. Trabalhando com Jimmy Page e John Paul Jones. Jimmy Page e John Paul Jones já eram músicos consagrados na cena musical. De acordo com a Rolling Stone, Jones havia conquistado reconhecimento por seu trabalho com Donovan e Jeff Beck, incluindo a criação do icônico arranjo de cordas para She's a Rainbow, dos Rolling Stones. Enquanto isso, Page, conhecido por suas habilidades virtuosas na guitarra, fazia parte dos Yardbirds. No entanto, em 1968, os Yardbirds estavam sem um vocalista, o que levou Page a buscar o cantor perfeito por todo o Reino Unido. A primeira escolha de Page foi Terry Reid, um vocalista reconhecido por sua poderosa voz e estimado por músicos como Aretha Franklin. Contudo, Reid, que estava em turnê com os Doors e o Jefferson Airplane naquele momento, pediu a Page que esperasse algumas semanas. Relutante em adiar, Page procurou uma alternativa e pediu indicações a Reid. Foi então que Reid sugeriu Robert Plant, a quem ele havia conhecido anteriormente, quando Plant abriu um de seus shows. Refletindo sobre os acontecimentos, Reid comentou: "Não vale a pena falar sobre isso. Eles se saíram muito bem. Fim da história." Para Plant, juntar-se aos Yardbirds foi um salto monumental para o desconhecido. De repente, ele se viu na companhia de músicos experientes como John Paul Jones e Jimmy Page, o que o levou a enfrentar sentimentos de intimidação. Relembrando a experiência, Plant admitiu: "De repente, estávamos ao lado de John Paul Jones e Jimmy Page, que eram realmente sérios, muito mais maduros. Eu me sentia realmente intimidado." Não foi até por volta de 1970, 1971 que Plant começou a cultivar a confiança que definiria sua icônica presença vocal. O primeiro show do Led Zeppelin foi um marco crucial. A vida de Robert Plant mudou significativamente quando ele conheceu Maureen Wilson em um show cancelado de George Fame. Ao contrário das dinâmicas convencionais da época, foi Maureen quem apoiou Plant nos primeiros anos de sua relação. Vinda de uma família trabalhadora, o pai de Maureen era dono de uma fábrica de aço, onde Plant trabalhou brevemente enquanto perseguia suas aspirações musicais. Ao mesmo tempo, Maureen trabalhava como enfermeira, assumindo as responsabilidades financeiras do casal, pelo menos até que a trajetória de Plant mudasse dramaticamente com os Yardbirds. No final de 1968,
Os novos Yardbirds se transformaram no Led Zeppelin. Seu show inaugural com o novo nome aconteceu no London Roundhouse, em 9 de novembro. Foi nesse mesmo local que, logo após o show inovador, Plant e Maureen trocaram votos matrimoniais, selando seu compromisso mútuo. Ao longo dos anos, o casal teve 3 filhos, Carmen, Karak e Logan. Enquanto Plant embarcava em extenuantes turnês com Led Zeppelin, Maureen geralmente permanecia em sua casa no campo, proporcionando estabilidade e cuidando da família em crescimento. Um histórico de terríveis acidentes de carro. Em 1975, Led Zeppelin estava no auge de sua carreira musical. Após o lançamento do aclamado álbum Physical Graffiti, os trabalhos anteriores da banda voltaram a liderar as paradas de álbuns, consolidando seu status como ícones do rock. Sua turnê pela América do Norte foi recebida com entusiasmo desmedido, culminando em 5 apresentações consecutivas, com ingressos esgotados na prestigiosa Earls Court Arena, em Londres, um testemunho de sua popularidade global. Contudo, em meio a esse triunfo, a tragédia atingiu a banda enquanto estavam de férias na Grécia, entre paradas da turnê. Um grave acidente de carro envolvendo a família de Robert Plant lançou uma sombra sobre o sucesso do grupo. Relatos conflitantes surgiram sobre as circunstâncias do acidente, com algumas fontes atribuindo o incidente a Maureen, enquanto outras sugeriam que Plant estava ao volante. Independentemente dos detalhes, o carro alugado saiu da estrada, causando ferimentos leves nos filhos, mas deixando Plant e Maureen gravemente feridos. Após o acidente, Plant enfrentou a angústia de quase perder sua esposa. A falta de acesso imediato a recursos financeiros substanciais agravou a gravidade da situação. No entanto, graças à considerável riqueza acumulada pela banda, rapidamente foram feitos arranjos para transportar Maureen com segurança em um avião privado, equipado com equipe médica. O acidente deixou Plant em um estado físico e mental debilitado. A rápida intervenção do gerente da turnê foi crucial, organizando o traslado dos membros feridos da família para o Hospital Guy's, em Londres, para tratamento urgente. As lesões de Maureen eram particularmente graves, e sua sobrevivência foi nada menos que um milagre. Em uma entrevista à BBC, Robert relembrou os meses difíceis que se seguiram, descrevendo como ficou confinado a uma cadeira de rodas por um longo período. Apesar de suas limitações, Plant permaneceu determinado a continuar com suas atividades musicais e desempenhou um papel importante na criação do álbum do Led Zeppelin, de 1976, Presence, gravando faixas diretamente de sua cadeira de rodas. Uma dessas músicas, Achilles' Last Stand, foi inicialmente apelidada de A Canção da Cadeira de Rodas, refletindo as circunstâncias em que foi composta. O acidente não apenas atrasou o cronograma de produção do álbum, mas também forçou o cancelamento da turnê da banda. A lenta recuperação de Plant agravou esses desafios, interrompendo temporariamente as atividades do Led Zeppelin. Ainda assim, a experiência inspirou Plant na composição do álbum Presence, incluindo a criação de Achilles' Last Stand, que abordava sua experiência de não poder andar. Ele perdeu o filho em 1977. Em 1977, o Led Zeppelin embarcou em uma de suas turnês mais tumultuadas pelos Estados Unidos. A turnê já enfrentava desafios decorrentes do acidente de carro de Plant, que causou atrasos e contratempos. Além disso, várias paradas da turnê foram marcadas por episódios de violência e pequenos tumultos, contribuindo para a atmosfera tensa da jornada. Contudo, no dia 26 de julho, ocorreu uma tragédia devastadora. Robert Plant recebeu a angustiante notícia de que seu filho de 5 anos, Karak Plant, estava doente com um vírus estomacal. Karak havia contraído o vírus de Maureen, que havia se recuperado recentemente da mesma doença. Mais tarde naquele dia, outra ligação trouxe a devastadora notícia. Karak havia falecido. A perda devastadora de seu filho abalou profundamente o ambiente do Led Zeppelin, levando ao cancelamento imediato da turnê. Refletindo sobre o impacto da morte de Karak, o pai de Robert descreveu o neto como a menina dos olhos de Robert em uma declaração à Associated Press. Após a morte de Karak, Robert Plant se refugiou na tranquilidade da casa de campo de sua família, enfrentando uma dor inimaginável enquanto tentava reconstruir o que restava de sua família devastada. Consumido pela tristeza, Plant inicialmente rejeitou o mundo da música, priorizando sua família acima de tudo. Em uma entrevista sincera com Charlie Rose em 2012, Plant expressou seus sentimentos,
enfatizando que há prioridades na vida que vão além do entretenimento. Sua dor também foi articulada em uma conversa com a Rolling Stone, onde ele declarou seu desejo de se afastar do Led Zeppelin, expressando um profundo anseio de estar com sua família, enlutada em seus momentos mais sombrios. Embora relutante em voltar à música, foi graças aos esforços persuasivos de seu colega de banda, John Bonham, que Plant reconsiderou. Enfrentando uma tristeza esmagadora e uma tragédia pessoal, Robert Plant encontrou consolo na camaradagem e no apoio de seus companheiros de banda, e acabou retornando ao Led Zeppelin para enfrentar juntos as turbulentas águas do luto e da cura. Considerou tornar-se professor. Após a devastadora perda de seu filho Karak, Robert Plant começou a contemplar uma mudança significativa em sua carreira, movido pelo desejo de encontrar um propósito mais profundo e significativo. Em uma entrevista sincera à GQ em 2011, Plant refletiu sobre as inseguranças inerentes ao mundo do entretenimento, reconhecendo uma necessidade pessoal de seguir um caminho mais autêntico e altruísta. Plant considerou abandonar o egocêntrico mundo da música para se dedicar a uma profissão que lhe permitisse causar um impacto mais positivo. Ele chegou a avaliar a possibilidade de candidatar-se a um cargo de professor nas escolas Waldorf Rudolf Steiner, em West Midlands, buscando consolo na perspectiva de uma carreira focada no ensino e na educação. Durante uma entrevista ao programa Desert Island Discs, da BBC, Plant relembrou um encontro notável com seu colega de banda, John Bonham, que alterou o curso de sua decisão. Enquanto Plant dirigia-se ao centro educativo Waldorf, Bonham o esperava na entrada em uma reviravolta inesperada. Vestido com um chapéu de motorista e dirigindo um Mercedes de 6 portas, Bonham levou Plant a um pub próximo, determinado a dissuadi-lo de abandonar a música. Inspirado pelo apoio inabalável e pela convicção de Bonham, Plant decidiu permanecer no Led Zeppelin, pelo menos por um tempo. Nesse gesto de amizade e incentivo de Bonham, Plant encontrou algum propósito renovado e uma determinação que o ajudaram a enfrentar os desafios da vida. Inspirado pela música indiana e marroquina. A fascinação de Robert Plant pela cultura e música indianas tem sido uma paixão ao longo da vida que influenciou profundamente sua trajetória musical. Com o tempo, esse interesse se expandiu para incluir o norte da África, refletindo seu gosto eclético e espírito aventureiro. Mohammed Rafi, um dos cantores mais reverenciados da Índia, ocupa um lugar especial no coração de Plant, pois sua música evoca lembranças afetuosas do tempo em que Plant desenvolveu um vínculo próximo com uma família Gujarati que vivia perto da casa da família de sua esposa, Maureen Plant. Plant frequentemente visitava essa família sem aviso prévio, deliciando-se com sua rica culinária e música envolvente, fomentando uma profunda apreciação pelas tradições musicais indianas. O amor de Plant pela música indiana culminou em uma memorável sessão de gravação com Jimmy Page em Bombaim, atual Mumbai, em 1972, colaborando com renomados músicos clássicos como Ustad Sultan Khan e Vijay Raghav Rao. Plant e Page iniciaram uma jornada de exploração musical que solidificou sua fascinação por sons não ocidentais. Em 1994, Plant e Page reuniram-se para um projeto musical intitulado No Quarter. Embora o projeto não levasse o nome do Led Zeppelin devido à ausência de John Paul Jones, marcou um capítulo significativo em seus esforços colaborativos. Grande parte do projeto foi filmada no Marrocos, onde Plant e Page mergulharam no vibrante tecido cultural da região. A influência da música norte-africana permeia o álbum ao vivo, com faixas que apresentam ritmos e melodias cativantes, mostrando a evolução artística da dupla. As influências árabes e orientais também ressoam ao longo dos álbuns solo de Plant, como Mighty Rearranger e Carry Fire, demonstrando seu contínuo interesse em explorar tradições musicais diversas e seu compromisso inabalável de expandir os limites artísticos. A morte de John Bonham marcou o fim do Led Zeppelin para Robert Plant. O vínculo entre Robert Plant e John Bonham ia além de uma parceria musical. Eram amigos de longa data que compartilhavam uma conexão profunda, forjada em suas raízes comuns em Black Country e suas aspirações musicais mútuas. Desde os tempos de escola até o auge do sucesso do Led Zeppelin, Plant e Bonham estiveram sempre juntos, e sua amizade perdurou até a trágica morte de Bonham em setembro de 1980. As circunstâncias da morte de Bonham
lançaram uma sombra sombria sobre o futuro do Led Zeppelin. Segundo a Ultimate Classic Rock, a banda estava se preparando para uma aguardada turnê, marcando seu retorno desde 1977. No entanto, a luta de Bonham contra o alcoolismo havia atingido um ponto crítico, culminando em um consumo fatal de 40 doses de vodka no dia de sua morte. John Paul Jones, que encontrou o corpo sem vida de Bonham, lembrou os ensaios finais com uma mistura de tristeza e preocupação, reconhecendo o impacto devastador do álcool em seu amigo. Para Plant, a notícia da morte de Bonham foi um golpe devastador. Led Zeppelin sem Bonham parecia inconcebível, já que ele era uma parte integral da identidade e do som da banda. Mesmo após Jason Bonham, filho de Bonham, participar da única apresentação de reunião do Led Zeppelin no show Celebration Day de 2007 em Londres, Plant permaneceu firme em sua convicção de que o Led Zeppelin nunca poderia se recriar sem Bonham. Quando Jason Bonham mencionou a possibilidade de uma reunião do Led Zeppelin, a resposta de Plant destacou a profundidade de seu afeto e respeito por seu amigo falecido. Suas palavras emocionadas refletiram o impacto profundo que John Bonham teve em sua vida e o legado indelével que deixou no Led Zeppelin. Eu amava demais seu pai. Teve alguns problemas com sua voz. A distinta voz de Robert Plant é um dos elementos definidores do som do Led Zeppelin, mas suas cordas vocais enfrentaram desafios significativos mais de uma vez. No início da década de 1970, Plant passou por uma cirurgia para remover nódulos nas cordas vocais. Um procedimento que provavelmente ocorreu entre o final de 1972 e o início de 1973. Após a cirurgia, a qualidade vocal de Plant experimentou uma notável melhora, levando muitos a especular sobre o momento da operação e seu impacto positivo em suas habilidades vocais. No entanto, no início da década de 1990, Plant enfrentou um momento assustador quando recebeu uma notícia preocupante de um especialista vocal em Londres. Relembrando a experiência em uma entrevista com Dan Rather, Plant descreveu como o especialista lhe deu um prognóstico sombrio, alertando que sua voz se deterioraria a ponto de ele não conseguir expressar surpresa em apenas 6 meses. Esse diagnóstico ameaçava descarrilar sua carreira como estrela do rock. Apesar da previsão sombria, Plant permaneceu resiliente e determinado a superar o contratempo. Inspirado por outros músicos que enfrentaram desafios semelhantes, como Elton John e Steven Tyler, Plant se recusou a aceitar a derrota. Ele embarcou em uma jornada de recuperação, submetendo-se a tratamentos necessários para preservar sua voz e continuar perseguindo sua paixão pela música. A confiança de Plant em sua capacidade de se recuperar provou estar bem fundamentada. Contrariando o prognóstico do especialista, ele não apenas manteve suas habilidades vocais, mas também continuou a prosperar criativamente. Plant lançou vários discos após o aviso sombrio do médico, demonstrando seu compromisso inabalável com sua arte e sua capacidade de enfrentar adversidades com determinação. Namorou Patty Griffin. Em 2010, a vida romântica de Robert Plant deu uma guinada significativa quando ele começou a namorar a musicista Patty Griffin, após sua colaboração no projeto Band of Joy. O relacionamento floresceu rapidamente, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, e Plant encontrou em Griffin não apenas uma parceira romântica, mas também uma fonte de inspiração musical. A química entre os dois era palpável, o que levou Plant a se mudar para Austin, Texas, onde Griffin residia. A influência de Griffin no estilo musical de Plant tornou-se evidente à medida que seu relacionamento se aprofundava. Plant falou com entusiasmo sobre o talento musical de Griffin, citando-a como um catalisador para seu crescimento artístico. Em uma entrevista a Louder, ele elogiou seu talento prolífico e a descreveu como uma fonte de integridade musical e satisfação pessoal. No entanto, o relacionamento tomou outro rumo em 2014, quando o casal decidiu se separar. Após o término, Plant enfrentou um momento de introspecção e transição, decidindo retornar à sua terra natal, nas fronteiras do país de Gales. Esse retorno às suas raízes revelou-se uma experiência profunda para Plant, moldando a direção de sua música de maneiras inesperadas. De acordo com a Rolling Stone, seu álbum Lullaby and The Ceaseless Roar foi profundamente influenciado por seu retorno ao país de Gales. Plant descreveu o álbum como uma homenagem à vida, ao amor e à jornada imprevisível da existência.
Refletindo sobre sua decisão de voltar para casa, Plant expressou um senso de redescoberta e renovação. Os cenários familiares e o apoio de amigos e confidentes lhe proporcionaram uma sensação de enraizamento e inspiração. A verdade sobre sua relação com Phil Collins. Os conhecedores da história do rock podem lembrar de um momento significativo entre Robert Plant e Phil Collins durante o aguardado retorno do Led Zeppelin ao palco no icônico show Live Aid em julho de 1985. Esse evento monumental, transmitido para uma audiência de 1,5 bilhão de pessoas do estádio JFK, na Filadélfia, permanece na memória coletiva. Apesar da grandeza da ocasião, a apresentação do Led Zeppelin foi marcada por problemas técnicos, instrumentos desafinados e uma condição vocal subótima de Plant. O resultado foi um show que críticos e músicos rotularam de desastroso, tensionando a relação entre Collins e o guitarrista principal do Led Zeppelin, Jimmy Page. Collins, que dividiu seu tempo entre duas apresentações naquele dia, voando pelo Atlântico para se juntar ao Led Zeppelin, mais tarde expressou arrependimento por sua participação. Refletindo sobre a experiência em entrevistas, ele comparou seu papel na performance a ser uma peça quadrada em um buraco redondo. No entanto, apesar dos desafios enfrentados durante o Live Aid, não houve tensões duradouras entre Plant e Collins. Na verdade, Collins enfatizou em uma entrevista que ambos permaneceram amigos. Além disso, a conexão entre Plant e Collins vai além desse breve revés. Collins desempenhou um papel crucial ao apoiar Plant em um período turbulento após a dissolução do Led Zeppelin em 1980. Depois de enfrentar a devastadora perda de seu filho Karak em 1977 e a subsequente morte de seu amigo próximo John Bonham em 1980, Plant encontrou em Collins um incentivo para seguir em frente. Collins, que admirava profundamente a bateria de Bonham, encorajou Plant a lançar uma carreira solo e se ofereceu para contribuir nas sessões de bateria para seu álbum solo de estreia, Pictures at 11, lançado em 1982. A colaboração entre os dois resultou em um sucesso criativo, estendendo-se ao álbum The Principle of Moments, de 1983, e a uma turnê pela América do Norte. Em retrospectiva, Plant expressou gratidão pelo apoio de Collins, descrevendo-o como um espírito encorajador e positivo que o ajudou a encontrar um novo propósito após a perda do Led Zeppelin. E isso é tudo para este vídeo. Obrigado por nos acompanhar. Como sempre, se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de dar um like e se inscrever em nosso canal para nos apoiar. Até a próxima!